Aleluia. Glória a Deus, muito bom ver casa cheia, né? Confesso que achei que muitos iriam estar na praia viajando. Tem vários irmãos que estão viajando e sentimos falta deles, mas louvo o Senhor pela vida de vocês aqui. E sempre costumo dizer que Deus não trabalha com acasos, né? E com coincidências. Ele trabalha com a soberania da vontade dele. E se você está aqui nessa manhã é porque tem algo especial de Deus para a sua vida. E por misericórdia de Deus quero poder contribuir com isso. Mas janeiro, eu acho que é o mês internacional e universal de novos começos, né? Janeiro a gente se coloca aí metas, objetivos, e parece que tudo aquilo que a gente não conseguiu cumprir no ano passado, a gente olha, não, agora vai. E é o momento, e aí tu joga para janeiro, e eu não vou pedir para levantar a mão quem já pensou ou pensa assim, mas que é universal esse pensamento, porque faz parte de um novo ciclo que ele está começando. É um ciclo que acompanha o calendário civil, mas termina o ano. A gente faz um processo aí normalmente de reflexão, onde a gente olha para o ano passado, o que Deus fez, aquilo que tínhamos mirado diante dele, aquilo que atingimos, aquilo que não atingimos. Se você não tem esse costume, é algo muito bom, muito saudável, parar para olhar para trás, mas também é o momento de olhar para frente, né? Onde nós olhamos assim, e agora temos aí 365, não mais 365, mas uns 350 dias pela frente, e o nosso coração ele pode se encher de vários sentimentos nesse momento. Pode se encher de alegria, de expectativa, pode se encher de ansiedade, de preocupações, e por misericórdia de Deus eu quero contribuir para que nesse momento, onde talvez muita coisa passa pela nossa cabeça, muitos sentimentos passam pelo nosso coração, para que nós possamos ser direcionados para olharmos para Cristo. Amém? Olhamos para frente, falamos de olhar para o passado, né? Mas agora, começando o ano, olhamos para frente, mas olhamos também para o alto, enquanto nós caminhamos. Amém? E aí nós olhamos para o alto, olhamos para o Senhor, e aquilo que Ele tem para nós certamente é bom, é perfeito e é agradável. E vai contribuir com o processo de formação do caráter dele nas nossas vidas. Então, o ponto é procurarmos juntos compreender essa vontade de Deus. E nesse espírito de buscar o que Deus tem para o ano, tem uma música que Deus tem ministrado muito comigo. Quando finalizou o ano, o Spotify ele faz aquela análise de qual foi o teu artista mais ouvido do ano, né? E no meu caso ali deu ali Alessandro Vilas Boas. E eu acho que deu porque tem duas músicas que eu ouvi o ano inteiro dele. Nem foram pelas outras, eu não conheço tantas assim dele, mas duas falam muito comigo. E uma delas tem ditado a minha forma de caminhar nesse último ano. O nome da música se chama Peregrino. E ele fala numa parte, né, que eu sou como um homem peregrino em terra distante. Um homem que tem tudo, mas que anseia por algo maior. E esse tem sido o meu coração, sabe? Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo em Ti, eu tenho plena suficiência em Ti, Tu tens suprido, né? Às vezes a gente sente falta de alguma coisa, mas nós temos recebido tudo em Cristo. Somos plenamente abençoados por Ele, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu tenho tudo. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. E esse tem sido o ardor do meu coração. Nós somos satisfeitos, suficientes e plenamente completos em Cristo, mas nos enchemos de expectativa porque Ele tem algo maior. Amém? E tem algo maior na pátria celestial, aquela que todos nós aguardamos, o dia em que Ele vem e vamos vê-lo por completo e contemplá-lo como Ele é. Mas também há algo maior aqui, na nossa vida com Cristo, na nossa vida como igreja. Amém? Temos tudo, mas esperamos e ansiamos por algo maior. E um texto que o Senhor tem usado para nos animar e nos encorajar nisso, eu queria que, se todos pudessem abrir aqui, texto de Efésios 5. Efésios 5, 15 a 17, ele fala muito sobre como andamos aqui, como podemos andar nesse ano. E o texto ele diz o seguinte, Efésios 5, 15 a 17, quem achou diz amém? Glória a Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vou repetir. Preste atenção que ao longo desse texto, ele tem 3 ênfases que ele dá, 3 diretrizes, 3 nortes, 3 mandamentos, 3 orientações. Ele diz, portanto,
Isso é Paulo escrevendo, né? Portanto, vede prudentemente como andais. Temos que ver prudentemente como andamos, se estamos andando de forma prudente. Não como necios, e sim como sábios. E o segundo ponto, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. E por esta razão, não vos tornei insensatos, mas, o terceiro ponto, procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, esse texto até o Senhor começou a ministrar muito forte no coração da Tiele, da minha esposa, e depois foi também ministrando no meu coração e ampliando essa compreensão de que tem 3 aspectos muito práticos de como o Senhor quer que nós vivamos. E o primeiro deles, então, que é aquele que nós vamos abordar hoje, são 3 palavras, nós vamos focar numa hoje, mas o primeiro deles é andarmos de forma prudente. Será que estamos vendo prudentemente como andamos e se estamos andando de forma prudente? O segundo é, será que estamos remindo o tempo? E o terceiro é, será que estamos buscando compreender a vontade de Deus? Amém? Precisamos andar de forma prudente, precisamos remir o tempo e precisamos buscar compreender qual é a vontade de Deus. Por misericórdia de Deus, se Ele permitir, quero entrar nesse primeiro tópico hoje, sobre vede prudentemente como andais. Será que nós estamos andando aqui de forma prudente? E prudente, talvez não é uma palavra que nós todos usamos no nosso dia a dia, mas prudentemente, do dicionário Strong, significa diligentemente. Vede diligentemente, com diligência, como nós estamos andando. Será que estamos andando com diligência, prudentes? E essa diligência, essa prudência, ela requer intencionalidade. Ela requer decisão, ela requer propósito, ela requer foco. Não está dizendo assim, ó, anda de qualquer forma. Está dizendo, olha, atenção. Você está andando de forma prudente? Vede. Esse vede a gente também não usa muito, né? Mas vede, atenção, presta atenção. Você está andando de forma prudente? Temos que andar de forma prudente, de forma diligente, com intencionalidade e com foco. Paulo, que é uma referência nossa, né, de discípulo, né, e também de conhecimento da palavra e da pessoa de Cristo, ele diz em 1 Coríntios 9, 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, o primeiro ponto é que ele não enxergava a vida dele aqui na Terra como uma brincadeira, como entretenimento. Ele fala de uma corrida e de uma luta. Ambos, existe uma finalidade a ser cumprida. Na corrida, eu quero chegar no final, na linha de chegada. Na luta, eu quero derrubar aquele oponente, vencer aquele oponente. E ele diz, olha, eu não corro sem meta, eu tenho foco, propósito, eu estou correndo, andando aqui na Terra de forma diligente. E eu também não luto como desferindo golpes no ar. E para nós isso pode não significar muita coisa, mas quando tu olha aqueles filmes medievais, quando tu olha aqueles filmes ali, né, onde tinham lutas de espadas, é interessante quando uma pessoa ia lutar com a outra, e aí tu puxa aquela espada, né, acho que ninguém luta com espadas aqui, mas alguém deve fazer aí jiu-jitsu, boxe, não sei. E aí o que acontece? O que é desferir golpes no ar? Tá aquele teu oponente, e aí tu vai lá e desfere um golpe no ar. O que esse golpe é? Ele é inútil, é ou não é? Numa luta, desferir, dar um golpe no ar é inútil, não serve para nada, para o teu objetivo. E o que Paulo está dizendo? Assim, eu não estou andando aqui como nécio, eu estou andando como sábio, de forma prudente. Os meus golpes, as minhas ações no dia a dia, elas não são golpes no ar, elas têm um propósito, elas têm uma intencionalidade. Amém? Estão acompanhando? Ele depois, no mesmo livro de Efésios, que eu li no começo, Efésios 4,13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, essa nossa vida, que não pode ser de qualquer forma, tem que ser prudente, com intencionalidade, com foco, não andando no nosso dia a dia, jogando, desperdiçando ele, com golpes no ar. Mas tem um até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a imagem da plenitude de Cristo. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela tem esse processo, desse objetivo, onde nós queremos chegar à plenitude da pessoa de Cristo. Amém? Todos aqui estamos mirando isso. Nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento, como diz a palavra, para qualquer coisa. Mas nós fomos resgatados agora para o reino de Deus, e nesse reino agora nós vamos caminhando, sendo formados
à imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele glorifica o Pai. O Pai olha o Filho e diz: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho minha alegria, em quem tenho todo o meu prazer. Ao sermos formados à imagem e semelhança de Cristo, nós louvamos, engrandecemos e nós glorificamos o Pai. Um dia seremos como Ele é, até que, vocês percebem que tem um ponto final aqui a chegar? Tem um destino, tem uma meta, até que, e quando nós todos chegarmos lá, então nós somos completos, nós chegamos, nós completamos essa carreira. Mas precisamos caminhar, existe um caminho a ser percorrido. Então nós não estamos aqui para viver de qualquer forma. Este ano de 2024 não pode ser vivido de qualquer forma. Amém? Amém ou não amém? Não pode ser vivido de qualquer forma, ele precisa ser vivido com foco. E por que nós precisamos ter foco muito claro, aonde nós queremos chegar? Porque o nosso foco, ele determina as nossas atitudes no nosso dia a dia. Acompanhar o nosso foco, aonde queremos chegar, determina o como nós andamos no nosso dia a dia. Vamos pegar essa época de férias agora. Se teu foco, teu destino de uma viagem de férias, ele é para a praia, isso vai determinar a tua mala, vai determinar as tuas passagens, vai determinar, não, eu vou botar aqui o que é nessa mala, não vou botar uma touca, não vou botar um cachecol e um casacão, porque o meu destino, por exemplo, é uma praia, então a minha mala, ela precisa estar de acordo com isso, aquilo que eu levo para onde eu vou, para onde eu caminho, se eu vou levar havaiana, se eu levar uma bota de forrada para neve. Não, mas agora se o teu destino é para a Suécia, com menos 15, 20 graus, isso muda tudo, é ou não é? Muda tudo. Então, o teu foco, aonde tu quer chegar, ele influencia diretamente nas tuas ações no dia a dia. E aí isso nos diz uma primeira coisa, tem que ter foco, tem que ter aonde nós queremos chegar. Se a gente simplesmente vai vivendo, as nossas ações no dia a dia vão ir para onde? Qualquer lugar, né? Não tem a mínima ideia de onde nós vamos terminar. Agora, se o nosso foco está em completar a carreira, até que cheguemos à imagem e semelhança de Cristo, as nossas ações no dia a dia vão condizendo com isso. Precisamos ter foco, amém? Se nós não temos foco, as nossas ações elas são impactadas por isso. Eu uso óculos, eu não sei quantos aqui, vários aqui usam óculos também, mas se eu tiro os meus óculos, eu fico sem foco. A minha visão ela fica embaçada. E se eu tentar acertar o alvo sem óculos, vai dar ruim, vai ser ruim. Dificilmente eu vou conseguir. Porque está tudo... Quem não usa óculos, se quiser assim, ó, fecha teu olhinho bem juntinho, assim, ó, não fecha totalmente, mas fecha quase. Isso é mais ou menos como alguns dos outros enxergam assim, entendeu? Bem juntinho os olhos, a tua visão fica borrada, fica sem foco. E aí vai jogar futebol assim, cara, é difícil. Não estou botando desculpa pro meu futebol, tá? Mas... é difícil, né? É difícil jogar futebol, tem que usar o óculos, aí cai o óculos, ou tem os que põem lente, né? É mais difícil, né, Iel? Duas dificuldades, né? Tem que ter habilidade e tem que conseguir enxergar. Então, assim, falta de foco, isso prejudica claramente aonde nós queremos chegar. Porque as nossas decisões do dia a dia vão ser totalmente influenciadas, a nossa visão ela fica turva. Então, eu queria falar um pouco mais sobre foco. E o nosso foco, essa palavra foco, ela diz assim, ó, ponto para o qual converge alguma coisa. O foco é o ponto para o qual converge alguma coisa. Ou seja, o foco da nossa vida é para onde a nossa vida está convergindo. Qual é o foco da tua vida? A pergunta é, para onde a tua vida está convergindo? É uma vida com uma carreira bem-sucedida? É uma vida para ter muitos bens e acumular muitas posses? É uma vida para o teu bel prazer e teu entretenimento? Ou é uma vida para o até que sejamos formados em imagem e semelhança de Cristo? Qual que é o teu foco? Eu não estou dizendo que essas outras coisas, inclusive, né, o lazer, um hobby, um descanso, não é esse o ponto. Eu não estou dizendo que isso não faz parte. Mas muitos de nós, e principalmente os cristãos ocidentais, e talvez muitos dos que estão aqui, o Senhor, o Espírito Santo vai sondando o nosso coração nessa manhã, mas talvez muitos pensam que o foco da nossa vida é, cara, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar para juntar dinheiro, para casar, conseguir uma boa casa, um bom carro, se Deus permitir me aposentar, morrer e um dia ir para o céu. Esse é um fluxo natural, né? Que a gente pensa, cara, isso aqui é o foco, é ou não é? Estudar, trabalhar, conseguir um bom trabalho, uma casa, um carro, trazer condições para minha família, super nobre, nada de errado nisso, né? Vou me aposentar e um dia eu vou morrer.
Todas essas coisas... E aí eu vou para o céu. Glória a Deus. Todas essas coisas fazem parte. Mas o que eu queria trazer para vocês, e isso é muito bom, mas eu queria dizer que existe mais do que essa vida. Isso não é a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Acontece que a palavra, ela nos desafia a vivermos com o foco naquilo que é eterno, e não com o foco naquilo que é terreno. É bom ou não é bom ter uma casa? Um apartamento, um lugar para morar? Vamos lá, você vive comigo. É bom ou não é bom? É bom. Mas nós vamos levar nossa casa para o céu? É terreno. O nosso trabalho é super importante. Não estou dizendo que não, a palavra diz que não trabalha, que não coma, né? É super importante trabalhar para o nosso sustento. Mas a minha carreira, a minha progressão profissional, o meu acúmulo de bens, eu vou levar para o céu? É terreno. Não estou dizendo que o trabalho não faz parte, ele é fundamental e se chegássemos no segundo tópico, nós vamos ver como ele é uma das nossas prioridades. Não tem problema, e é importante, temos que ser diligentes nisso. Mas o foco está no trabalho, está na carreira, está no sucesso. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Preste atenção agora, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Então há aqui uma chamada de atenção do apóstolo, onde ele diz assim, olha, não atentando nas coisas que se veem, porque elas são terrenas, elas vão passar, elas vão ficar, mas sim atentando naquelas que são eternas. Então, o nosso foco, ele precisa ser no eterno. O que acontece é que se nós perdermos a perspectiva da eternidade, nós vamos viver para o hoje. Tu vai viver para o hoje, para o agora, exatamente como o mundo vive. O mundo vive para o hoje, vive para o agora, vive para colher frutos terrenos. E se nós, como cristãos, ainda que salvos, perdemos a perspectiva da eternidade, nossas atitudes no dia a dia não vão estar ligadas com o nosso foco e nós vamos viver para o hoje, para aquilo que é terreno e para aquilo que é temporal. Se nós perdemos a perspectiva da eternidade, nós tomamos decisões de maneira diferente, focadas no hoje. Nós não consideramos coisas no nosso dia a dia que deveriam ser consideradas. Quando nós pensamos na eternidade, focamos na eternidade, nós tomamos decisões de maneira diferente. E antes de aprofundar no que é esse foco no eterno, antes eu queria perguntar o que é a vida eterna. Foco no eterno. O que é a vida eterna? Sempre quando a gente fala de eternidade, eu ouvi uma vez, tá, que a eternidade é a viagem do crente, porque se tu começa a parar ali e ficar pensando em eternidade, começa a viajar, assim, né? Eternidade é algo desafiador de se compreender. Mas o que é vida eterna? Primeiro é que a vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna não é viver para sempre. Por quê? Porque Mateus 25, 46 fala ali sobre um castigo eterno. Ou seja, é possível viver para sempre em um castigo eterno. Então, a eternidade, a vida eterna, não é simplesmente viver para sempre. Mas nós sabemos de João 17, o próprio Cristo fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele é pleno, completo em amor, em poder, e glória e majestade, e nós vamos levar uma eternidade inteira conhecendo e desfrutando dessa intimidade, desse amor com esse Deus. Então, vida eterna não é simplesmente viver para sempre, porque pode ser que se caia no castigo eterno, e deve ser ruim, porque a eternidade é muito tempo. Mas vida eterna é vivermos para sempre, desfrutando da presença do nosso Deus. Amém? E podemos começar a desfrutar da presença dEle já agora. Então, foco no eterno. Se temos o foco no eterno, isso vai influenciar radicalmente o nosso dia a dia. Em 2008, quando eu estava morando na Suécia, o Senhor falou muito comigo através de um pregador que tinha ido lá na Suécia, e eu não conhecia ele na época, 2008, fazem o quê? Quantos anos aí? 2008,
uns 15, 16 anos, né? Então, há 15, 16 anos eu não conhecia esse autor, hoje eu já li uns 15 livros dele, mas eu assisti uma pregação do John Bevere, na época, 2008, 15, 16 anos atrás, e aí quando eu assisti aquela ministração, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e eu falei, cara, não posso perder essa palavra, e eu assisti talvez umas 15 vezes depois da gravação daquela palavra. E como eu não sabia que ele era um autor na época, eu fui transcrevendo toda a palavra, depois eu descobri que tinha um livro sobre aquela palavra, né? Era mais fácil ter lido o livro. E aí o Fred me deu esse livro, que se chama Movido pela Eternidade. E nesse livro, ele recomenda duas reflexões, dois pensamentos, nessa ministração aí, que é um capítulo do livro, sobre considerarmos as coisas eternas. E a primeira pergunta que eu aprendi com esse autor, ele diz assim, onde você vai passar a eternidade? Essa é a primeira consideração que temos que fazer. Onde nós vamos passar a eternidade? E essa pergunta, ela é muito fácil de ser respondida, tá? Porque ela não tem nada a ver com a gente. Ela tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós. Onde vamos passar a eternidade? Através da obra de Cristo na cruz, através do sangue derramado dele, da graça que ela é imerecida, não é dom nosso, é dom de Deus, nós sabemos onde podemos passar a eternidade. Ao reconhecermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, ao passarmos pela porta, como nós temos falado, confessar com a nossa boca o senhorio de Cristo, nós reconhecemos e nos identificamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o sacrifício que Ele fez, nada a ver contigo, nada a ver comigo, Ele fez por amor a nós, mas nós não fizemos nada, isso é imerecido, Ele fez esse sacrifício e pela fé, eu sou salvo pela graça, amém? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação, ela é algo que tem totalmente mérito em Cristo, foi Ele que fez, e ao reconhecer Ele como meu Senhor e Salvador e ser salvo pela graça, nós vamos passar a eternidade com Cristo, amém? A eternidade no céu com Cristo. Onde nós vamos passar a eternidade, com quem, são perguntas fáceis de responder. Independentemente de tu crer assim, não, mas sou eu que decido, ou não, é Ele que vem dar um passo na minha direção e depois eu dou um passo a Ele, ou não, a graça dele é irresistível e eu não tinha escapatória, independentemente da forma que tu estiver pensando sobre a salvação, culmina na mesma coisa, somos salvos pela graça, amém? Isso não tem nada a ver com a gente, Ele fez uma obra redentora, linda e maravilhosa. Então se eu perguntar aqui, quem sabe, aonde vai passar a eternidade, com quem? O que nós podemos dizer aqui? Quem sabe a resposta dessa pergunta? Todos aqueles que são salvos pela graça, amém? Eu não sei se ficou clara a pergunta, mas quantos aqui já têm convicção de onde vão passar a eternidade? Levanta a mão comigo. Se você não sentiu a convicção para levantar a sua mão agora, precisamos rever a nossa decisão por Cristo, porque isso não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem a ver com reconhecer o que Ele fez por nós, salvos mediante o sacrifício de Cristo. Nós podemos aqui aplaudir juntos a Jesus, porque por causa dele somos salvos, amém? Glória a Deus. Primeira pergunta é fácil, né? Não que seja fácil, longe de pensar que é fácil o sacrifício que Ele fez, mas a nossa parte, pela fé, nós cremos, reconhecemos o senhorio dele e respondemos essa pergunta, vamos passar a eternidade com Cristo. Se o Espírito Santo te inquietou, e tu não pôde levantar a tua mão, procura aqui os líderes, autoridades, teu discipulador, porque nós precisamos ter certeza da nossa salvação. O Espírito Santo testifica de fato no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então se o Espírito Santo não testificou, vai atrás. Mas somos salvos pela graça, é tudo mérito dele e nada mérito nosso, amém? Mas a segunda pergunta é mais difícil. A segunda pergunta, ela é, como nós vamos passar a eternidade? Não estou falando de onde e nem de com quem, porque isso nós já respondemos. Mas estou falando de como nós vamos passar a eternidade. E nós não costumamos pensar muito sobre isso, mas prestem atenção, eu vou fazer uma afirmação e depois eu vou trazer dois textos como base. Mas prestem atenção nessa frase, a maneira como vivemos como discípulos e cristãos aqui na terra, decide o como nós vamos viver a eternidade. Prestem atenção. A maneira como vivemos aqui na terra como discípulos, decide o como nós vamos viver a eternidade. Não estou falando de onde, nem de com quem, isso é a salvação, já falamos, isso é mérito todo de Jesus. Mas agora,
como vivemos aqui na Terra vai influenciar o como vamos viver na eternidade. Não, Dani, peraí. Me venderam uma coisa diferente, me explica melhor isso aí. 2 Coríntios 5, de 9 a 10, diz o seguinte, vamos abrir esse texto, 2 Coríntios 5. Nós não costumamos refletir muito sobre isso, mas olha só que loucura que Paulo está falando aqui. É por isso que também, no versículo 9, é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Há um esforço aqui nosso para agradarmos ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu vou ler de novo. Importa que nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse capítulo, a gente pode ver isso pelo versículo 1, tá? Paulo não está falando para os incrédulos. Ele está falando para os cristãos nesse capítulo. E aqui então está dizendo que nós, como cristãos, vamos passar pelo tribunal de Cristo para cada um receber com o bem ou mal aquilo que tiver praticado aqui na terra. Não, peraí, que tribunal é esse? Eu já confessei o sangue de Jesus, eu já confessei o nome dele, o que está falando? Eu não estou falando do tribunal que vai julgar os nossos pecados, porque este julgamento específico, nós já fomos isentados dele por causa do sangue de Jesus. Então, quando vai chegar o dia do julgamento dos nossos pecados, naquele momento ali, nós não temos culpa no cartório, porque o sangue dele já nos lavou dos nossos pecados, e isso é o que nos dá o acesso para onde vamos passar a eternidade. Então, não estou falando do julgamento sobre os nossos pecados, esse preço já foi pago, amém? Mas, o que eu estou falando aqui é que, como cristãos aqui na terra, como discípulos de Jesus, nós vamos receber uma recompensa pela forma como vivemos aqui na terra. Novamente, não estou falando de onde vamos passar a eternidade, sim do como. Segundo texto, muito importante que todos abram, 1 Coríntios capítulo 3. Quem achou diz amém. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos esperar um pouco mais então. 1 Coríntios 3. Quem achou diz amém. Vamos lá, versículos 9, esse texto é um pouco maior, mas prestem atenção, porque a gente não costuma refletir muito sobre isso. Mas olha o que ele está dizendo. Versículo 9, porque de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu vou fazer aqui um comentário em cada trecho aqui. Então, nós, além de sermos pedras vivas, edifício de Deus, casa de Deus, nós também somos cooperadores. Ou seja, nós cooperamos com a obra que ele está fazendo de edificar a sua igreja. Mas olha o que Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, eu lancei um fundamento, está falando de construção, lancei um fundamento como prudente construtor. Vede prudentemente como andais. Paulo disse, olha, eu como cooperador, lancei um fundamento, mas como prudente construtor. E outro, vocês outros que estão edificando sobre o fundamento que eu lancei aqui, vede como vocês edificam. Olha o que ele está dizendo, porém, versículo 10, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento sem ser o qual foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se alguém está trabalhando, se alguém está aqui edificando como discípulo, essa edificação ela pode ser ouro, prata e pedras preciosas, essa é uma categoria, ou ela pode ser madeira, feno e palha. Concordam que são dois tipos de materiais aqui, né? Ouro, prata e pedras preciosas, todo mundo quer. Madeira, feno e palha. Dois tipos de materiais que representam as nossas obras, a nossa vida aqui na terra.
que ele diz no 13? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, falando do tribunal de Cristo, a demonstrará. O dia com D maiúsculo, não é um dia qualquer, né? Porque ela está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Deixa eu perguntar para vocês. Se nós colocamos no fogo ouro, pratas e pedras preciosas, o que acontece com esses elementos? Eles são purificados. Agora, se nós colocamos madeira, feno e palha no fogo, o que acontece? Se perde. Então, olha o que Paulo está falando. Versículo 14. Ele está dizendo que vai ser provado pelo fogo. Se permanecer a obra de alguém, ouro, prata e pedras preciosas, por quê? Porque sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Não está falando aqui da salvação, isso é outra conversa que nós já falamos, mas está falando de que essas obras, a forma como nós vivemos, se for passado pelo fogo e as nossas obras edificaram sobre o fundamento de Cristo, vamos receber o galardão. Estão acompanhando? Agora, olha o que diz o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, madeira, feno e palha, sofrerá ele o dano, o prejuízo, mesmo que seja salvo. É o que diz aqui. Presta atenção, está escrito aqui, ó. Mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então vocês entenderam que aqui não está falando de salvação? Porque mesmo as obras de quem se queimaram, madeira, feno e palha, no dia, D maiúsculo, nesse tribunal de Cristo, ele vai se queimar, esse cara ainda vai ser salvo. Mas vai ter o prejuízo. Talvez não receba o galardão. Se a nossa vida for provada pelo fogo, ouro, prata e pedras preciosas, aqui diz, vamos receber o galardão. Pá, Dani, eu não contava com essa palavra aqui, primeiro culto do ano, e tu vem com essa bomba, né? Vede prudentemente como andais. Então, a síntese desses dois textos, seja o texto aí de 1 Coríntios 3, seja o texto de 2 Coríntios 5, eles estão dizendo, Paulo está falando para nós como cristãos, como discípulos de Jesus, já salvos, que um dia nós vamos receber algo de acordo com a forma como vivemos aqui na terra. Não vamos ser julgados pelo nosso pecado, porque ele já foi julgado e o preço foi pago na cruz por Cristo. Mas vamos ser julgados pelo que eu fiz aqui na terra por meio do corpo, o que eu fiz como discípulo de Jesus. É muito importante entendermos isso, porque muda tudo. Se nós entendermos isso e o nosso foco está no eterno, ouro, prata e pedras preciosas vão ser o nosso dia a dia. Nós vamos lançar sobre o fundamento de Cristo, nós vamos edificar a nossa vida e dos nossos irmãos, para recebermos esse galardão. Esse algo que eu falei que nós vamos receber, é o que a palavra chama de galardão. Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. 2 João 8, tem uma revelação aqui muito forte. 2 João 8, podemos abrir aqui muitos textos nessa manhã. 2 João 8, pode abrir para nós aqui. Olha o que fala esse texto. Acautelai-vos. 2 João 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Cara, eu não sei se vocês pegaram o que ele está dizendo aqui. Olhem, acautelai-vos para que não percamos o que temos ganho. Na minha versão diz com esforço. Lembra do esforço que eu falei antes? Prudente. Antes, recebamos o inteiro galardão. Na minha versão diz completo galardão. Se existe um completo galardão, é porque existe um galardão parcial e é porque existe ausência de galardão. Concordam comigo? E é isso que está dizendo aquele texto. Olha, tu ainda vai ser salvo, mas tua vida aqui na terra, feno, madeira e palha. Então, João está dizendo, agora não é nem mais Paulo, João está dizendo, olha, cuidado, para que vocês não percam o completo galardão que vocês têm para receber. Eu não sei exatamente o que é o galardão. Tem muitas teorias sobre o que é o galardão. Acho que se a palavra de Deus não deixou explícito o que é, nós só podemos conjecturar. Ninguém vai poder afirmar o que é o galardão. Mas
ao longo de tentar entender um pouco mais e ver as teorias do que existem, eu cheguei em uma conclusão: eu não quero ficar sem. Independentemente do que for, é bom e eu não quero ficar sem. Essa foi a conclusão que eu cheguei. A eternidade é muito tempo. É muito tempo. Eu não quero ficar sem esse completo galardão, aquilo que Deus preparou para que eu receba. E Ele fala muitas vezes na palavra que nós vamos receber, não aqui na terra, em bens materiais, nós vamos receber esse completo galardão na nossa pátria celestial, que nos aguarda. O nosso foco ele vai estar aonde? Na terra, e aí nós vamos viver com as nossas atitudes sendo madeira, palha e feno, ou o nosso foco está no eterno, em recebermos um completo galardão, e as nossas atitudes, quando forem passadas pelo fogo, vão ser purificadas. E Ele vai chegar e vai nos dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, aqui na terra, com aquele pouco que eu te dei, e agora sobre muito te colocarei. Amém? Odilon lembrou, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo seguinte diz: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Então, a gente não tem essa compreensão exata do que Deus tem preparado, mas Ele tem nos revelado pelo Espírito. Amém? Ele já tem nos revelado pelo Espírito, então nós podemos ansiar e receber esse completo galardão, além do que, né, até porque a eternidade ela é muito tempo. Eu não posso fazer Deus me amar nem um pouco mais do que Ele já me ama com as minhas atitudes. Nenhum momento aqui eu botei em xeque o amor de Deus por nós, porque Ele já nos ama tudo, por completo. O amor dEle é pleno, é completo por nós, ao ponto dEle dar o seu bem mais precioso, a vida do seu filho, a sua própria vida, né? O amor dEle, nada do que tu faça no dia a dia, aqui na terra, vai aumentar, diminuir, nem mexer um pouquinho o amor de Deus por ti. Ele é pleno, amém? Mas a palavra diz: importa que lhe sejamos agradáveis. Ou seja, o amor dele por nós não vai mudar, já é pleno, completo. Mas a minha vida aqui na terra pode agradar a ele ou pode entristecer a ele. Ao ponto de que Efésios 4:30 fala para não entristecermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Vocês entendem que são coisas diferentes? O amor dele por nós, do quanto ele se agrada e se satisfaz com a nossa vida. Quando eu olho para as crianças, Davi, Josué e a Sara, nada do que eles façam, mesmo que eles aprontem, né? Mesmo que eles muitas vezes desafiem a autoridade, mesmo que muitas vezes eles até confrontem ou briguem, nada do que eles façam vai mudar o meu amor por eles. Mas concordam que eu também posso me agradar mais de algumas atitudes deles. E é aqui isso que Paulo está falando, né, nesse texto. Ele vai dizendo: olha, importa que nós sejamos e esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Então nós temos que viver aqui na terra de forma que agrada o coração do Pai. E essa aqui não é uma palavra de peso, mas é uma palavra de alegria, por causa do privilégio que nós temos de ter essa revelação e de podermos viver de forma que agrada o coração do Pai. Porque sem o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos fazer isso. Então nós somos bem-aventurados, nós somos favorecidos por causa do sacrifício de Cristo, ao ponto que em Hebreus diz que nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Por que diz confiadamente junto a esse trono? Pensa que é um trono de um rei, e não só qualquer rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o maior soberano do universo. E aí como é que nós tenderíamos a chegar diante desse rei? Cara, se arrastando no chão, né, de humildade, no pó, no chão, porque eu estou na presença do Rei dos Reis. E aí o autor de Hebreus diz: cheguem confiadamente diante desse trono, porque vocês pertencem a esse lugar. Então eu não estou dizendo aqui, não é uma palavra de peso, queridos, mas é uma palavra nos lembrando o privilégio que temos e que o mundo não tem, de vivermos de forma que ele seja agradável. E a nossa vida hoje, as nossas atitudes hoje, elas são influenciadas pelo nosso foco. Aonde está o nosso coração? Aonde estiver o nosso foco, no eterno ou no terreno, vai influenciar essas nossas atitudes. Vão ser ouro, prata e pedras preciosas, ou se vão ser madeira, feno e palha. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque isso
Me falta palavras para conseguir explicar a grandiosidade dessa revelação, mas vocês já conseguiram pensar que a forma, a maneira como nós vivemos como cristão, aqui na Terra, que é um período muito pequeno, vai decidir o galardão, a forma como nós vamos viver a eternidade? Estão entendendo a importância do que a gente está falando, de termos o foco no eterno? A maneira como vivemos aqui na Terra vai determinar a maneira como nós vamos passar a eternidade no céu. Se o nosso foco aqui na Terra for no eterno, vamos viver hoje de forma que agrada o Pai. E essa comparação ela é muito injusta. Quando a gente compara o nosso foco aqui na Terra, o tempo que a gente investe aqui na Terra com a eternidade, cara, a nossa vida aqui na Terra ela é muito pequena. Ela não é nada aqui na Terra se comparado com a eternidade. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre a nossa vida aqui na Terra e sobre a brevidade dos nossos dias? Tiago 4,14, não precisa abrir, mas ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Tiago dizendo: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a forma como nós vivemos nessa neblina de tempo, que é a nossa vida terrena, vai influenciar a eternidade. 1 Crônicas 29:15, Esdras fala que a nossa vida ela é como a sombra. Nossa vida é como uma sombra. Tiago diz que é uma neblina, Esdras falou que é uma sombra. Davi, em Salmos 39:5, diz: olha, tu deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Alguns palmos aqui. A tua presença, a com crase, né? Na tua presença, comparado à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Neblina, sombra, nada. A forma como nós vivemos nessa neblina, nessa sombra, nesse nada, vai determinar a nossa eternidade. Como nós vamos viver aqui na Terra? Focados na sombra, na neblina, no nada, em curtir esse tempo e construir para esse tempo, ou focados na eternidade, naquilo que nos espera, ainda que não tenhamos plena revelação do que é isso. É grande. Como nós vamos viver aqui na Terra? Ainda que salvos, temos uma decisão a ser tomada. A vida terrena, eu creio que se esses autores que eu citei, eles vivessem hoje, e aí isso eu peguei do John Bevere, não é autoria minha, eu creio que essa vida poderia ser comparada como o zero, o número zero. Quem gosta de matemática aqui? Levanta a mão aí. Quem gosta? Não, bem forte, só para eu ter uma ideia aí. Tá, poucos. Então nós vamos fazer um pouco de matemática agora. Porque o zero, tá? O zero, ele é um número que representa nada. E eles disseram aqui, né? Davi falou, nossa vida é nada. Então pensem na nossa vida como um zero. Nossa vida aqui na Terra, tá? Quando nós queremos comparar dois números na matemática, se eu quero comparar dois números na matemática, eu uso uma operação chamada divisão. Então vamos lá, se eu tenho o número 10 e eu divido o número pelo 2, vai dar 5. Então eu sei que o 10, ele é 5 vezes maior do que os 2. Isso te dá uma noção de grandeza, de proporção. Estão acompanhando? Tu divide dois números e tu compara. Pô, entendi. Eles estão próximos. Não, eles estão muito longe um número do outro. Então nós dividimos um número pelo outro. O que acontece é que existe uma regra da matemática, e aí isso a gente não estuda no colégio, né? Quem fez engenharia, matemática, etc., aí estuda essa regra. Mas ela diz que se você comparar qualquer número que é possível contar, ou seja, qualquer número finito, se você comparar esse número com o infinito, a resposta, ou seja, se você dividir um número finito, não importa qual for, pelo infinito, a resposta é... Vamos lá, me ajudem aí. A resposta é 0. Essa é uma regra da matemática. Se você pegar qualquer número, não importa qual for, e dividir, comparar com o infinito, com a eternidade, a matemática nos diz que essa comparação, a resposta é 0. Então, peraí. Salmos 90 diz assim, ó, versículo 9, todos os nossos dias, eles se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pensei, pum, acabou. Esses são os nossos anos aqui na terra. E aí, o salmista fala, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e havendo vigor, 80.
Nesse caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então vamos lá. Vamos comparar 80 anos aqui na Terra com a eternidade. Como é que a gente faz isso? 80 anos dividido pelo infinito, isso dá quanto? 0. Se nós compararmos os nossos 80 anos aqui na Terra com a eternidade, a resposta é 0. Não vale nada. Não, mas espera aí. Eu honrei muito meus pais, e a Bíblia diz, né, que se a gente honra os pais, para que te vá bem e sejam longos os teus dias aqui na Terra. Então, se nós honrarmos bem os pais, pode ser que nós vamos viver mais. E aí vamos supor que tu viva até aquele limite que Deus estabeleceu de 134 anos. Isso está na palavra. É 130 e pouquinhos, não lembro agora. 120, 130. Comparado 134 anos, o cara viveu bem, concorda comigo? Viveu bem, 134 anos. Se comparado com a eternidade, a resposta é? Ou seja, investir nos nossos 134 anos, se comparado com a eternidade, isso é 0 de tempo. Vamos investir o que a nossa vida? Focados nos 134 anos? Focados no 0 de tempo? Ou vamos viver focados na eternidade? Você está entendendo? Essa comparação é muito difícil de fazer, porque Deus colocou, diz em Eclesiastes, Ele colocou a eternidade no coração do homem, e não no cérebro. É difícil de entender sobre a eternidade. Então eu queria trazer um exemplo para que nós pudéssemos entender um pouco mais. Porque o que nós fazemos nesse 0 de tempo vai determinar o como nós viveremos na eternidade. Como nós vamos investir os nossos dias. Como nós vamos investir em 2024 as nossas horas, o nosso labor, a nossa energia, os nossos recursos, para ganhar esta vida 0 ou com foco no eterno. Estão acompanhando? Então, como a eternidade é algo muito difícil de entender, para ir concluindo aqui, eu queria trazer um exemplo para vocês. Imaginem só, que a maneira como tu viver as tuas próximas 24 horas, amanhã, o dia de amanhã, tá? Hoje é domingo, então a segunda-feira de amanhã, ela vai determinar, aqui na Terra, vamos supor que na Terra tu pudesse viver muito, tá? 1000 anos. 1000 anos, tu pode viver aqui na Terra, 1000 anos. Vamos supor que a maneira como tu vivesse o teu dia de amanhã, segunda-feira, iria influenciar tudo aqui na Terra para os teus próximos 1000 anos. Teu carro, tua casa, teu trabalho, teu salário, tua família, tua saúde, tudo dos próximos 1000 anos aqui na Terra vai ser determinado pela forma como tu viver o dia de amanhã, às 24 horas. Aí eu te pergunto, como você viveria essas 24 horas? Pensando em curtir ao máximo as 24 horas, esse dia vai ser bom, eu vou curtir, vou fazer tudo que eu gosto nessas 24 horas. Ou você viria pensando, cara, eu vou viver as 24 horas com foco nos 1000 anos. É ou não é? Com foco nos 1000 anos, porque, cara, se eu viver com foco nos 1000 anos, esse dia vai influenciar tudo na minha vida nos próximos 1000 anos. Esse dia é muito importante, é ou não é? Eu pergunto para vocês, vamos lá. Vocês viveriam focando nas 24 horas ou vocês viveriam focando nos 1000 anos? Vamos lá, teve um que não se responderam aí. Essa aqui tá fácil. Foco total em curtir as 24 horas e construir para elas, ou foco total nos 1000 anos? Foco total nos 1000 anos, não tem nem comparação aqui. 1000 anos atrás nem tinha Brasil, né? Como nós conhecemos, é muito tempo. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você pegar 24 horas, um dia, e você dividir por 1000 anos, nós estamos falando aqui de 365 mil dias. Sabe quanto que é a resposta dessa divisão? Se você comparar um dia com 1000 anos, a resposta, ela dá, não sei se eu trouxe aqui, é 0,000027397. Ou seja, a resposta ainda não é 0. Então esse exemplo é muito ruim para comparar os nossos 80, 100, 120 anos com a eternidade. Porque ainda não é 0 essa resposta. Não, Dani, então peraí. Vamos mudar esse exemplo. A maneira como tu viver o dia de amanhã vai influenciar a maneira como tu vai viver nos próximos 1 milhão de anos. Não tinha nem Adão nisso, né? Não tinha nem toda a criação. 1 milhão de anos. Você viveria, vamos lá, focado em curtir as 24 horas ou focado nos 1 milhão de anos? 1 milhão de anos. Agora, um dia, 24 horas.
dividido por 365 milhões de dias, a resposta ainda é um número finito. Ou seja, esse exemplo ainda não é zero. Então é um exemplo ruim se for comparar os nossos 80 anos, 90 e 100 anos com a eternidade. A pergunta é, vamos viver a nossa vida aqui na Terra com foco nos 80, 90, 100 anos? Ou vamos viver com foco naquilo que é eterno? A palavra traz em mais de um exemplo, mais de um versículo. Ela diz, Salmos 90, 2 Pedro 3, que 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Se um dia para Deus é como 1000 anos, quer dizer que a nossa vida aqui na Terra, vamos arredondar os 80 anos, estou brincando com 80, 90, 100, né? Só para fazer a conta aqui, é a duração de uma partida de futebol. Se um dia para Deus é 1000 anos, quando tu pega 80, 90, 100 anos, é a duração de uma partida de futebol. E aí dá um intervalinho, acabou a vida na Terra. É muito pequeno, queridos. Nós temos a oportunidade de escolher viver aqui na Terra com foco em frutos eternos. É uma oportunidade, queridos, com foco em frutos eternos. E muitos de nós temos corrido atrás do rabo, desculpa a expressão, dando golpes que são desferidos no ar, investindo nesta terra. Eu não estou dizendo que essas coisas elas não são lícitas, muitas são lícitas, mas Mateus 6,33 nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas, comida, sustento e etc., vão ser acrescentadas. Primeiro lugar tem a ver com foco. Onde estão as nossas prioridades? O que vem em primeiro lugar quando pensamos no nosso recurso? O que vem em primeiro lugar quando pensamos no nosso tempo? O que vem em primeiro lugar quando pensamos na nossa energia? Estou cansado, não vou no culto hoje. Não estou dizendo que isso vai mexer na tua salvação. Não é isso. Eu já disse várias vezes que em nenhum momento eu estou falando aqui sobre isso. Mas, queridos, vamos plantar para colher frutos eternos. Vida no corpo, vida na vida, discipulado, companheirismo, evangelismo. O que é isso? Ouro, prata e pedras preciosas. Amar o teu irmão, limpar as sujeiras e as feridas do perdido, ir atrás do cansado e do oprimido, investir tempo na comunhão com Deus, em conhecê-lo, em oração, em jejum, tudo isso que nós falamos de disciplinas espirituais, seja aquelas minhas da comunhão com o Senhor, seja aquelas minhas com o corpo, seja aquelas minhas com o perdido, queridos, isso é frutos eternos. Mas eu estou cansado. Eu também estou cansado. Hoje foi difícil de acordar. A gente ficou ontem no encontro de jovens, até tarde aí, mas queridos, a pergunta sempre é, vamos investir pensando em aproveitar o zero de tempo, ou vamos investir com foco naquilo que é eterno? Eu acho que o exemplo fica claro e a resposta ela é individual. E talvez esse nosso primeiro encontro do ano, Deus esteja querendo nos sacudir um pouquinho. Porque nós temos o privilégio de viver um ano com foco, amém? Não desferindo golpes no ar. Eu sei que essa época de Natal, Ano Novo, irá todo mundo dar uma reduzida em tudo, não tem problema, é bom, a gente descansa, a gente aproveita, né? O ano começou agora, não esperem só pós-carnaval para voltar ao eixo, foco nas coisas de Deus. Não esperem, porque a vida ela passa. Foco nas coisas que são eternas. Então eu queria encorajar vocês nessa manhã. Não vale a pena nós vivermos aqui na terra com foco aqui, porque ele é temporal. Temos que viver com foco naquilo que é do alto. E talvez tu possa se perguntar agora, né? Dani, mas espera aí, eu já estou com 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, e o tempo decorrido, já passou muito tempo, e agora? A palavra diz, é tempo que se chama hoje. Deus, ele não está preso no tempo como nós estamos. Então não importa se já passou talvez muito tempo, e nesse muitos anos que passaram, o teu foco estava nas coisas terrenas. Sempre é dia de arrependimento. Sempre é dia de novas mudanças. Sempre é dia de tomar uma decisão de que a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então mesmo que tu já tenha passado muitos anos com o foco nas coisas terrenas, hoje é um dia de alegria, porque Ele nos dá uma nova oportunidade de decidirmos, amém? Decidirmos, dizemos, sim, Senhor, queremos viver
com foco nas coisas que são do alto. Mas é uma decisão, né? O que estamos levando na mala? O que estamos preparando? Vai depender do nosso foco. Que sejamos homens e mulheres decididos, intencionais, vendo prudentemente como nós estamos andando aqui. Não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nós precisamos então buscar compreender qual é a vontade de Deus. Eu não vou ter o tempo aqui hoje para pegar os outros 2 tópicos, remirmos o tempo e buscarmos saber qual é a vontade de Deus. Mas nós podemos hoje aqui já tomar uma decisão de que não vamos andar de forma nécia. Amém? Vamos andar de forma prudente. É uma decisão, queridos. É uma decisão que nós temos que tomar. E eu queria te encorajar a se colocar de pé. Emir, se o Senhor colocou um cântico no teu coração, podemos louvar juntos, mas nós vamos orar juntos aqui, amém? Nós vamos orar porque é um momento muito oportuno de novos começos. Janeiro é o mês universal dos novos começos. Por que não começarmos um novo ano, diferente de todos os outros, onde o nosso foco é só no eterno, nas coisas que vêm do alto? Uma coisa eu garanto, porque a palavra afirma, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra diz, nunca vi o justo mendigar o pão. A palavra diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. A palavra diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então, há muitas promessas do Senhor para a nossa vida, para colhermos esses frutos e essas bênçãos. Então, nós precisamos fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas nesse ano. E juntos aqui, Senhor, nós queremos fechar os nossos olhos, Senhor, numa atitude de temor diante da Tua presença, Senhor. Uma atitude de temor, Senhor Jesus, reconhecendo a Tua presença em todos os nossos caminhos, Senhor. Reconhecendo que Tu está no nosso trabalho, reconhecendo que Tu está no nosso sustento, reconhecendo que Tu está no nosso estudo, que Tu está no nosso dia a dia, e que Tu quer fazer parte desse nosso dia a dia. E não ser uma pessoa alheia às nossas decisões, alheia às nossas vidas, Senhor. Mas nós hoje, e se esse for o teu coração, meu irmão, ora com as tuas próprias palavras também, confirma essa palavra, mas hoje, Senhor, eu quero, mais uma vez, decidir te buscar em primeiro lugar. Decidir que Tu é o foco da minha vida e que Tu é o foco desse ano, Senhor. Eu não quero desferir golpes no ar, Senhor, e se talvez Tu tem desferido, querido, golpes no ar há muito tempo, hoje é dia de decisão, que esse ano seja um ano diferente, com golpes certeiros, golpes que vão produzir frutos eternos, lançando o fundamento que é a pessoa de Cristo na tua vida e naqueles que te cercam. Então, com muito temor, nós queremos aqui, Senhor, nos arrepender e ao mesmo tempo queremos tomar essa decisão, Senhor, que gera uma mudança de atitude, uma mudança prática de atitude, Jesus. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, e além do temor, nós nos achegamos diante de Ti com muita expectativa, Senhor. Com muita alegria, Senhor, porque somos privilegiados de cada um na sua idade aqui receber essa verdade e poder decidir viver para Ti, Senhor. Muitos chegam no final da vida e ali pensam, como eu deveria ter vivido mais para o Senhor, como eu deveria ter orado mais, buscado mais o Senhor. Mas nós temos o privilégio hoje de termos ainda tempo pela frente, Senhor, e podermos consagrar esse tempo a Ti, Jesus. Obrigado porque Tu não está preso no tempo, Tu olha para o nosso passado, mas Tu diz, hoje é dia de mudança, de arrependimento. Hoje é dia de olhar para frente e de decidir ter o foco da Tua vida nas coisas eternas. Que a nossa vida Te agrade, Senhor. Reconhecemos o Teu amor pleno por nós. Teu amor completo por nós. Reconhecemos que nada do que fazemos pode mudar esse Teu amor que é completo. Mas nós queremos Te ser agradáveis, Senhor. Te sermos agradáveis e Tu, olhando para nós, vendo o Filho formado em nós, Tu vai dizer, esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Porque Jesus vive em nós e Ele tem sido manifestado através das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, e nós profetizamos aqui, pode pôr as mãos sobre o teu irmão, nós profetizamos uns sobre os outros aqui, um ano de vida, um ano de intimidade com o Senhor, um ano de vitórias em Cristo, um ano de conquistas em Cristo, não terrenas. Se Ele quiser, Ele também vai nos dar conquistas terrenas, mas um ano de conquistas espirituais, um ano de vidas, um ano de multiplicação,
Um ano de vários aqui ganhando vidas, vários aqui discipulando outras vidas. Nós profetizamos, Senhor, vida abundante nesse ano de 2024. E nós juntos como igreja, Senhor, já estamos nessa expectativa por aquilo que Tu vai fazer, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, nós não temos noção do que Deus pode e vai fazer se esse grupo aqui, essas 350 pessoas decidirem que Ele é tudo, que tudo é para Ele, que a nossa vida é para Ele. Nós não vimos. E Canoas que se preparem. Amém? Glória a Deus. Senhor, seja louvado. Amém.